Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita alegria eu venho por um dia mais fazer a leitura da Bíblia Sagrada do Antigo e o Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer a leitura de Êxodo, o capítulo de número 29 e o capítulo de número 30. Depois, logo no vídeo acima, faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 25, do versículo de número 1 ao versículo de número 30. Quero pedir a você que curta a página Escrituras Sagradas compartilhada do Facebook, compartilhe a página de todos os vídeos e convide seus amigos para que possam participar juntamente conosco na opção que tem na própria página, convidar amigos. Clica nessa opção, envie o convite aos seus amigos e assim Deus vai abençoar a gente com a palavra que Ele nos deixou, amém? Então vamos iniciar a leitura, versículo 1, capítulo 29 de Êxodo. Está escrito da seguinte maneira: as cerimônias de consagração. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolo sem fermento, amassados com azeite, também coscorrões sem fermento, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão com a túnica e com o manto da estola, e com a estola e com o peitoral. Também o cingirás com o cinto de obra de artífice de estola, e a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim os ungirás. Depois farás chegar os seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, e Arão a seus filhos, e lhes atarás as tiras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, assim consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com o teu dedo sobre a ponta do altar, mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o rebanho de sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco, tu as queimarás com o fogo fora do arraial. Sacrifício e pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes e lavarás as suas entranhas e as suas pernas. Então as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre as pontas da orelha direita de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares de seus pés direitos. O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar e o azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos, para que ele seja santificado, e também as suas vestes, assim também seus filhos, as suas vestes, assim também seus filhos, e as suas vestes de seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e um pão, um bolo de pão azeitado, e um
coscorrão do cesto de pães sem fermento que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro das consagrações que é por Arão, e com o movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. O tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-las e para santificá-las, mas quem não for sacerdote delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para expiação e purificarás o altar fazendo expiação sobre ele. Assim o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um rim de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor, e ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem um sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 30. Altar de incenso. Versículo 1. E farás um altar para queimar um incenso de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e os 2 côvados da sua altura dele mesmo serão seus chifres. E com ouro puro o forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor e os seus chifres. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás da madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará um incenso das especiarias,
cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre os seus chifres com o sangue do sacrifício da expiação. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Versículo 11. O resgate de uma pessoa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo. Quando derem a oferta alçada ao Senhor para fazer expiação por vossas almas, e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e darás ao serviço da tenda da congregação. Isto será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Versículo 17. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, e ele e a sua descendência nas suas gerações. O azeite da unção. Versículo 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, das mais puras, mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite das oliveiras, um hin, ou rim. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesma com todos os seus utensílios, o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás para ministrarem o sacerdócio. E farás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição, santo é para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Versículo 34. O incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano, estas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual proporção, e disto farás incenso em perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será,
Porém, incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmo. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Êxodo, capítulo de número 29 e capítulo de número 30. Agora veja no vídeo acima o evangelho escrito por Mateus, em nome de Jesus.